Oi, no vídeo de hoje eu vou falar sobre compressores. Essa aula vai ter dois momentos. Primeiro eu vou falar as funções básicas, né, os principais parâmetros de um compressor, e depois eu vou falar qual é a real dos compressores. Por que muita gente não entende para que eles servem, colocam só por colocar e dizem que não tem diferença nenhuma no som. E eu vou explicar que eles são muito importantes e tem algumas funções sim que nem todo mundo fala, eu não sei porquê. Essa informação não é tão aberta. Então eu vou explicar, enfim, qual é a real dos compressores. Para começar, vamos falar então sobre os parâmetros básicos e o que danado é um compressor, né? Compressores são controladores automáticos de dinâmica. O que significa isso? Significa que eles servem para deixar o nível, né, a intensidade do som, a dinâmica do som, em um nível determinado, de forma que não haja picos tão fortes, né? Ele meio que deixa pasteurizado o som, se você exagerar, ou então ele simplesmente controla esse som muito alto que chega para ele deixar nivelado. Essa é a principal função do compressor e a função que tem nos livros. A segunda função, que é a que a gente vai ver mais para frente, é a função de timbrar. Isso é que é legal também, né? Tem compressores que não tem tanto essa função de controlar a dinâmica, eles controlam a dinâmica, mas não é o principal objetivo deles. Eles timbram, eles dão uma coloração para o som. E é isso que faz com que os compressores sejam tão usados e às vezes tão caros. Eles têm uma forma de tratar o som que é bastante desejada. Ok? Eu vou explicar agora então os parâmetros básicos de um compressor. Para isso eu coloquei esse compressor Compressor Limiter DIN3 do Pro Tools. É um compressor mediano, tem outros muito melhores que eu vou mostrar, mas basicamente para explicar as funções de um compressor. Ok? Então vamos lá. A primeira função do compressor é o threshold. É essa aqui, ou essa setinha aqui. Eles estão linkados. Mexe no threshold, o botão laranja também mexe. O threshold ajusta o nível que o sinal tem que atingir para o compressor começar a funcionar, né? Enquanto o nível do sinal, né, do que a gente está usando de compressor não atingir essa linha, né, esse limite aqui, o compressor não sofre alterações. Quando passa da linha, ele começa a sofrer alterações. Ok? Então, por exemplo, eu vou colocar o compressor aqui, nesse nível aqui perto do 0 dB, e vou colocar uma voz para tocar. Pra essa terra ser mais bela e ter direito a sonhar. Nada aconteceu, o compressor não fez nenhum processamento, porque o áudio só chegou até aqui, não passou, né? Agora, se eu baixar aqui, você vai ver como o compressor vai agir. Pra essa terra ser mais bela e ter direito a sonhar. Notem que o áudio já está bem mais baixo. No Gain Reduction, você pode ver quanto de áudio foi comprimido. Então, vamos dar uma olhada aqui no vermelho. Pra essa terra ser mais bela e ter Bastante direito compressão. a sonhar. Certo? Então, threshold, simples. Explicado essa função. Agora, o ratio, que é a próxima função, explica o quanto vai ser comprimido quando passar do threshold. Certo? Então, é o quanto de compressão vai ser aplicada em dB quando o sinal ultrapassar o threshold. É uma razão. Nesse caso aqui, que está 3 para 1, significa que a cada 3 dB de áudio, de sinal, que passar o threshold, ele só vai liberar 1 dB. 1 dB vai passar do threshold a cada 3 dB. Tudo bem? É uma forma de ele controlar a dinâmica, mas numa razão menos ríspida. Okay? Ele comprime, mas ainda deixa passar um pouquinho. Se eu aumentar aqui o ratio para máximo, por exemplo, que é 100 para 1, ele praticamente estou dizendo, olha, você só vai liberar 1 dB quando passarem 100 dBs. Ou seja, está muito rígido. É o que a gente vai chamar já de limiter. Certo? É um compressor muito exagerado. Vou colocar aqui o áudio para tocar e vocês vão prestar atenção no que entra e no que sai. Pra essa terra ser mais bela e ter direito a sonhar. Essa razão do que entra e o que sai é justamente controlada pelo ratio. Você pode até falar, 3 para 1, mas não está passando exatamente 1/3. É porque existem outros parâmetros que eu vou explicar agora que estão impedindo que isso aconteça. Mas já vai fazer sentido. O próximo controle é o ataque. Tá aqui. Esse ataque, ele diz o quão rápido o compressor vai ser acionado
depois que o sinal atinge o threshold. Ele dá um tempo em milissegundos antes do compressor ser acionado. Isso existe porque muitos timbres, assim que ele passa do threshold, ele começar a puxar para baixo, podem ser alterados de forma negativa. O ataque deixa o primeiro impulso de um áudio, que a gente chama de transiente, né, passar para não prejudicar tanto assim. Então, para isso que serve esse ataque. Nesse caso aqui, 10 milissegundos. Então, isso significa que quando o áudio passar do threshold, ele ainda vai esperar 10 milissegundos para começar a puxar esse áudio para baixo, para começar a comprimir. Se eu colocar o ataque no mínimo, que é 10 US, acho que são nanosegundos, ele não vai esperar nada. O áudio passou, ele já está puxando para baixo. Vamos dar uma olhada aqui na diferença entre o ataque no mínimo. Pra essa terra ser mais bela e ter direito a sonhar. Pode notar que agora realmente tem uma proporção de 1/3 do ratio, porque realmente ele está puxando para baixo. E se eu colocar o ataque no máximo, 300 milissegundos, ele praticamente não vai comprimir, porque se eu colocar, por exemplo, por aqui, quando o áudio passar, ele ainda vai esperar 300 milissegundos para começar a comprimir. Já é a hora do áudio ter baixado e praticamente não vai haver compressão. Vamos escutar. Pra essa terra ser mais bela e ter direito a sonhar. Comprimir um pouquinho aqui em um momento que ele passou de 300 milissegundos. Ou seja, nesse caso, praticamente não está havendo compressão. O ataque, então, tem que ser dosado de uma forma que a gente consiga ter a compressão, mas não seja tão exagerado, dependendo do que a gente quer fazer. E o último parâmetro é o release. O release ajusta o contrário. O quão rápido o compressor vai deixar de atuar depois que o sinal baixa do threshold novamente. Então você tem que ter critério para uso, assim como o ataque, né? E os seus valores também vão mudar de acordo com o instrumento e o tipo de música que você está atuando. Mais uma vez traduzindo, quando o áudio está aqui, está sendo ativado pelo compressor, passou do threshold. Quando ele volta ao normal, existe o tempo de release, que é para dizer que o compressor pare de puxar esse áudio para baixo, porque ele já não está mais acima do threshold. Esse tempo é o release. Se eu colocar o release muito rápido, 5 milissegundos, esse compressor vai agir da forma mais rápida possível quando o áudio passar daqui. Pra essa terra ser mais bela e ter direito a sonhar. Ele vai ligar e desligar muito rápido. Você não é para perceber, no caso dessa faixa de áudio aqui, a diferença. Se eu colocar no máximo 4 segundos, vejam o que acontece. Pra essa terra ser mais bela e ter direito a sonhar. Quando passa do threshold, o áudio ainda está sendo comprimido. Esse silêncio ainda está sendo comprimido. Ele continua puxando para baixo esse áudio. Então, para isso que serve a função release. E o compressor basicamente é uma combinação desses 4 parâmetros. Esse compressor aqui tem uma função NI, que eu posso falar em outro vídeo. E o ganho, né? Tem um sidechain também. Mas basicamente o compressor atua sobre essas formas aí, sobre esses parâmetros. Tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre tipos de compressores. Existem compressores simples, né, de uma banda só, que é o caso aqui. A gente pode usar compressores multibanda também. O C4. Então, é um compressor exatamente igual ao outro, com ataque, release, threshold, as mesmas configurações, só que ele funciona para bandas diferentes. Ele atua. Você pode comprimir só as regiões graves, os médios, os agudos e as frequências mais altas. Simplesmente é isso. Você pode ser utilizado bastante em bateria, por exemplo. Se eu colocar aqui nesse sinal de bateria aqui, ó. Eu posso fazer com que eu possa comprimir só os agudos e os superagudos. Note que o chimbal ficou mais baixinho. Então é um compressor que eu posso utilizar para instrumentos como overs de bateria ou bateria de maneira geral. É muito utilizado também. E outro tipo de compressor é o de-esser. É um compressor que basicamente a função dele, vou colocar aqui o de-esser do próprio Pro Tools, de-esser DIN3, ele vai servir para tirar a sibilância das palavras com S, Fs e algumas outras palavras que produzem sibilância. Então, nesse caso, ele vai
comprimir o áudio só quando a frequência da sibilância acontecer. Pra essa terra ser mais bela e ter direito a sonhar. Note que ele só age quando ele fala para essa terra ser mais bela e ter direito a sonhar. Pra essa terra ser mais bela e ter direito a sonhar. E um último tipo de compressor são os limiters. Eles realmente servem para levar pancada. A função deles é comprimir o máximo que puder o som, não alterar o timbre, para você poder, uma vez que o áudio está bem comprimido, conseguir colocar um volume bem alto, né? Geralmente eles vêm no final da cadeia de som, nos canais master. Vou colocar aqui. E eu consigo colocar no volume bem alto, sem que o som seja prejudicado. Basicamente são compressores com o ratio muito alto. Tudo bem, expliquei de forma bem básica para que servem os compressores. Eu farei outras videoaulas meio que mostrando macetes na prática de como funciona. É basicamente para você entender os parâmetros. E agora eu vou mostrar a real dos compressores. Basicamente é o seguinte. Existem compressores, como eu já falei, que comprimem, óbvio, e tem os que timbram. Então, os que comprimem, os bons compressores que comprimem sem timbrar, não podem timbrar, justamente, isso é óbvio. Mas tem essa função basicamente de nivelamento de áudio. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, um excelente compressor que não timbra, mas que comprime muito bem sem R-compressor, sem prejudicar o timbre. Pra essa terra ser mais bela e ter direito a sonhar. Colocar um threshold pra essa terra razoável. Ser mais bela e ter direito a Ratio sonhar. Aqui, ratio 5 pra essa para terra 1. ser mais bela e ter direito a sonhar. Ataque curtinho. Pra essa terra Ou ser seja, mais para bela quem e ter quer direito controlar a a dinâmica, sonhar. certo? Não é Pra essa sempre que você terra vai ser usar mais isso bela aí, e ter direito mas ele a não sonhar. modifica o timbre. Pra essa terra ser mais bela e ter direito a sonhar. Ou seja, Pra essa é um terra ser mais excelente bela e ter compressor direito a para você sonhar. colocar no começo na camada de Pra essa terra compressores, ser se mais você bela quer e usar ter mais de direito um. a sonhar. Ok? E Pra essa terra ser mais bela ele e ter deixa o áudio direito a simplesmente sonhar. nivelado. Você não quer mudar Pra essa esse terra timbre. Você não quer realmente que nada seja modificado. Então, R-compressor é um compressor para isso. Agora, pode ser que você queira alterar o som, né? E aí, existem compressores para isso. Um compressor que eu recomendo na voz, por exemplo, que deixa o timbre da voz mais turbinado, é o CLA-76 da Waves. Ele tem, enfim, praticamente os mesmos parâmetros, só que é um pouquinho mais simples, entre aspas. Ele não tem o threshold, ele tem input. Quanto mais input, mais ele está atuando, certo? Essa basicamente é a diferença. E o ataque e o release são invertidos. Aqui, colocar o ataque no número menor, em qualquer outro compressor, significaria deixar ele agindo mais rapidamente, assim que passa do threshold. Já nesse caso, não. É deixar ele esperando mais para agir. É o contrário. E o release também. É a especificidade desse compressor. Então, esse é um dos compressores que turbinam a voz, que deixam muito interessantes. Vamos dar uma olhada no som. Pra essa terra... Basicamente, são compressores plug and play. Só em colocar eles e mexer um pouco no input, você já tem resultado. Pra essa terra ser mais bela e ter direito a sonhar. Pra essa terra ser mais bela e ter direito a sonhar. Pra essa terra ser mais bela e ter direito a sonhar. Pra essa terra ser mais bela e ter direito a sonhar. Note que ele faz a voz chegar. Ele não altera nem a questão tanto de volume. Ele faz realmente a voz ficar com timbre massa. Eu tenho inclusive um preset da minha voz, que é o mesmo compressor. Só em vez de apertar o modo black, eu uso o modo blue. Eu posso fazer também um vídeo só sobre esse compressor. Eu realmente aqui só quero mostrar por que tanta gente paga tanto pau para compressor. Pra essa terra ser mais bela e ter direito a sonhar. Pra essa terra ser mais bela e ter direito a sonhar. Pra essa terra ser mais bela e ter direito a sonhar. A voz chega. Isso com rock, isso com outras coisas, faz muita diferença. Para instrumentos, enfim, como guitarra, violão, um compressor muito legal, CLA-3A. Note que
não tem quase parâmetros, é no ganho mesmo. Você coloca o ganho e ele já vai deixando o timbre do instrumento diferente, tá? Fica muito bem com violão e guitarra, eu uso bastante. E um dos que eu mais gosto é o Smack. Vamos falar do compressor Smack. Vou colocar ele tanto na bateria quanto na voz. Massa! Attack, Release e Ratio são os mesmos comandos. Okay? Vou mexer só no input, vocês vão ver a diferença já. O que ele faz com uma voz, por exemplo. Pra essa terra ser mais bela e ter direito a sonhar. Pra essa terra ser mais bela e ter direito a sonhar. Pra essa terra ser mais bela e ter direito a sonhar. Pra essa terra ser mais bela e ter direito a sonhar. Pra essa terra ser mais bela e ter direito a sonhar. A voz fica pra essa terra ser mais bela e ter direito a sonhar. Muito mais potente. Se a gente coloca o Smack num canal de bateria, dá uma olhada na diferença. Vou começar no bypass aqui. Tirar agora o bypass. Olha como o bumbo e a caixa chegam. Esse é um dos melhores compressores que eu acho. Certo? Algumas dicas que eu posso dar sobre compressores é teste as características de cada compressor, cada um tem sua sonoridade própria. Perca tempo testando como cada um trata uma faixa de áudio. Evite, a não ser que seja intencional, mas evite comprimir mais do que 6 dB para evitar distorções. Uma ordem que eu posso sugerir, né, para você usar o compressor é: comece ajustando o threshold, né, depois vá para a razão, para o ratio, depois ajuste o ataque e depois o release. Tente seguir essa ordem aí, mas é só uma sugestão, tá bom? E é isso. Essa aula realmente é a primeira sobre compressores. Era só para vocês entenderem que tem compressores que têm função de timbrar. Pouca gente fala isso por aí. Por isso que eles são tão caros e são tão almejados. E em outras aulas eu vou mostrar mais macetes e especificidades de como utilizar um compressor em tipos específicos, na prática mesmo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.